Olá, amigos e amigas do campo e da cidade. Está começando mais um Horizonte Agrocast, um projeto da PRM Pecuária para ampliar os horizontes da produção rural. Eu sou o jornalista Rafael Ferreira, aqui dos estúdios da TV Santa Maria. Estamos chegando ao 22º episódio do Horizonte Agrocast e já quero dar as boas-vindas ao Pedro Rocha Marques. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafael. Uma grande honra poder estarmos indo para esse 22º episódio, num projeto que devagarinho vai desenvolvendo, tomando corpo, as pessoas entrando em contato conosco, seja via Instagram, via WhatsApp ou até mesmo presencialmente, uma faixa etária que muito nos encanta, desde os mais jovens até ouvintes de 80 anos, então isso é algo que nos deixa muito feliz nessa heterogeneidade da escuta, mostrando que o conteúdo sim aborda uma grande parcela da sociedade interessada em ampliar seus horizontes. Um grande, sem dúvida que hoje vai ser muito bom esse programa. Valeu! Com certeza, hoje nós vamos receber aqui o professor Júlio Otávio Jardim Barcelos, neste 22º episódio, falando sobre o impacto da gripe aviária no preço do boi. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Olá a todos que nos acompanham, também assim como o Pedro destacou, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que já não é nem noite nem dia, e esse momento de 22ª edição é um momento que nos sentimos muito orgulhosos de participar, porque chegar a 22 edições, ela tem um significado muito especial, para quem acompanha, já é uma idade de maturidade, conforme o Pedro destacou. Então, já tomou o corpo, sim, e agora esse corpo tem que andar, tem que caminhar e tem que se aperfeiçoar em alguns exercícios, em algumas atividades, desde aquelas intelectuais, aquelas mais de natureza dinâmica e física. E é desse programa que nós pretendemos participar e contribuir com muita alegria, muita emoção e muito interesse em deixar registrado as nossas opiniões. Muito obrigado, professor. Com certeza será de grande valia para quem nos ouve ou quem nos assiste aqui no Horizonte Agrocast. Vamos falar dos nossos parceiros comerciais. Diamaju Distribuidora, com logística própria de mais de 5.000 produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do sul. Frigorífico Pinhal dos Irmãos Salvati Limitada de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, São Borja e Santana do Livramento, entrega em todo o Brasil. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino, saúde animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados. Fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. Também está conosco o Agropecuária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente. De Itaqui, com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Todas as quintas-feiras, episódios novos no YouTube da Pecuária PRM, no Spotify do Horizonte Agrocast. Na TV Santa Maria, para quem está no coração do Rio Grande, estamos no canal 19 da NET, nos sistemas IPTV. Vamos falar então um pouco com o professor Júlio Barcelos. Júlio Otávio Jardim Barcelos, uma das grandes referências da nossa pecuária, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil. Professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é uma das maiores autoridades brasileiras em sistemas de produção de bovinos de corte e agronegócios, médico veterinário formado pela URCAMP, com mestrado e doutorado em zootecnia pela URGS, possui também especialização em sistemas de produção animal pelo IAMZ Saragossa.
Atua como orientador de programas de pós-graduação em zootecnia e agronegócios da URGS e é pesquisador nível 1A do CNPq. Já orientou mais de 200 estudantes de graduação e pós-graduação e participou de mais de 700 eventos científicos, incluindo 60 internacionais. É autor e coautor de mais de 350 publicações científicas e 6 livros nas áreas de pecuária de corte, gestão e nutrição animal. Professor Júlio, é uma honra receber o amigo, mas eu pergunto, Pedro Rocha Marques, a importância de falarmos sobre o impacto da gripe aviária no preço do boi. Beleza, Rafael, muito interessante. Primeiramente, a justificativa do porquê do professor estar aqui, ele, conforme no currículo ficou muito claro isso, e aí eu tive o grande privilégio de conviver com o Júlio de perto, fui orientado dele com muita honra no mestrado e doutorado. Então, aqui o Horizonte Agrocast, o objetivo é sempre ter o conhecimento profissional, mas também conhecer as pessoas, porque a bagagem que elas têm profissional está, sim, diretamente relacionada à sua trajetória pessoal. E o professor Júlio tem uma capacidade de integrar o conhecimento, seja ele da pecuária e do agronegócio, conhecimento de cadeias, e trazer para o nosso cotidiano de forma muito simplificada. E para trazer dessa forma simplificada, precisa ter muito conhecimento de algo que é bem complexo. Em virtude disso, o professor Júlio, convidamos ele para falar sobre esse tema que hoje vem preocupando. Sabemos que a pecuária, conforme todas as análises que se vinha sendo feito a partir de outubro do ano passado, começou a entrar num ciclo de alta. No entanto, se tem agora, no momento, em função dessa ocorrência de gripe aviária no Rio Grande do Sul, e embargos, maior oferta de carne de frango no mercado brasileiro, como vai se comportar, vai retardar esse ciclo, não vai? Uma série de perguntas que nós vamos conversando com o professor Júlio Barcelos, e ele vai ter total capacidade e também, seguramente, muitas dúvidas vão ser geradas, porque não temos todas as respostas. Em virtude disso, é uma honra e uma alegria muito grande estar conversando com o Júlio novamente. Então, Júlio, antes de a gente entrar no assunto especificamente, vamos conversar um pouco sobre como o menino Júlio, como toda a trajetória do Júlio até fazer veterinário na Urcamp e a pós-graduação, como que foi sendo desenvolvido isso para que as pessoas que não conhecem essa grande pessoa possam conhecer um pouco da trajetória do ser humano Júlio Barcelos. Conta para nós, por favor, Júlio, muito obrigado, é um prazer muito grande estar dividindo essa tela contigo. Grande abraço. Pedro Rocha Marques, PRM, e todos que acompanham a trajetória do Pedro, da equipe que envolve essa empresa hoje, já consolidada também. É muito bacana falar sobre neste espaço. Na verdade, quem teria que contar a trajetória é o Pedro, não eu. A autodescrição, a autobiografia, eu acho algo bastante... não acho que as pessoas queiram tanto saber como nós construímos uma caminhada, estão muito mais preocupados com aquilo que nós pensamos. Mas eu, de forma alguma, vou fugir desta questão, porque às vezes perguntam um livro, um cavalo, uma égua, um cachorro, um carro, e nada disso eu respondo. Em poucas palavras. Mas eu sempre tive... é muito raro hoje na vida alguém traçar algum objetivo muito claro. Porque quando nós traçamos um objetivo muito claro, nós nos perdemos nas ramificações. Eu sempre exemplifico. A melhor maneira de aproveitar uma viagem não é olhar para o destino final, e sim para as paradas da viagem, para os atalhos que uma viagem às vezes permite, e aquilo não está nos objetivos. Então, construir uma carreira de forma pragmática, exclusivamente em cima de objetivos, às vezes não é o melhor caminho de desenvolvimento profissional. E desde muito jovem, desde a adolescência,
O meu avô paterno sempre estimulou muito que, para quem viesse da classe pobre, daquela classe que não tinha acesso à maioria dos bens de consumo da época, lá nos anos 60, um dos caminhos de ascensão do elevador social era estudar, tinha que ser doutor, não importava o que, qual o doutor em quê, mas sendo doutor, tinha um alto valor para a sociedade. E isso poderia apresentar um novo caminho, que não aquele que já estava apontado como virar um. Até é muito perigoso chamarmos um peão de estância, porque isto surge de forma até pejorativa. E, ao contrário, hoje essa é uma atividade de uma alta demanda profissional. Mas o rumo que nós tínhamos naquela época, nos anos 60, era esse. Então, isso, muito mais por estímulo e por mostrar que era possível entrar num elevador que nós chamamos social, eu entrei no elevador social. Agora, qual o andar que nós apertamos o botão para nos conduzi-lo, esse é meio muito difícil de parametrizar e definir quando se tem 7, 8, 10 anos de idade. Então, mas eu apertei o botão, isso foi subindo e eu fui construindo uma carreira em torno daquele primeiro objetivo, ser um doutor e não ser apenas um peão, porque eu continuo sendo peão hoje, mas já um peão que operei em outros rodeios, que laça outros indivíduos e que também é escutado como estou sendo agora. Então, a minha trajetória foi assim, Pedro. Foram surgindo cavalos encilhados, eu sempre me preparei muito para não perder o momento certo de montar, para ter a certeza que esse cavalo que passa, chamada oportunidade, tinha alguma razoabilidade de ser aproveitada, e com isso fomos avançando. E 43 anos depois, chegamos neste estágio que ainda precisamos apertar muitos botões de elevadores, não para chegar mais alto, mas para alcançar outros objetivos de contribuir com a sociedade. Então, hoje eu já não me preocupo tanto com aspectos de natureza da reputação profissional, ela está aí, ela está construída, mas sim em devolver para a sociedade, principalmente para o agronegócio, esses aprendizados durante uma trajetória de ascensão social e que puxou a minha ascensão profissional. Infelizmente, hoje, o nível superior à universidade não é o elevador mais importante para a sociedade. Há uma ilusão de que ser doutor muda a sua postura na sociedade, e hoje, mesmo ainda com uma desigualdade muito importante em termos econômicos em nossa sociedade, não há mais aquelas discriminações que eu passei há 40, 50 anos, porque não ter a riqueza patrimonial era um mecanismo excludente da sociedade em determinados momentos. E isso, felizmente, mudou a sociedade hoje nesses aspectos, ela é muito mais igualitária. E isso aponta para jovens que talvez, numa situação similar a que eu fui há 50 anos, não enxerguem nesse elevador social, que era a universidade, como um caminho de ascensão profissional também. Então, hoje, mudou o papel. É fundamental que todos se qualifiquem, que tenham uma profissão digna, mas isso não é o grande diferencial, e a sociedade mudou para melhor. Professor, esse aluno que está na faculdade, como torná-lo diferente? Ele passa pela academia, passa pela teoria e pela prática também, mas
Quais foram os seus ou quais são os seus desafios como professor ainda em transformar esse aluno em um profissional diferenciado para o mercado de trabalho? É sempre importante olhar para trás, não que eu goste muito de espelho retrovisor, mas é importante para compreendermos o momento em que estamos. E aí eu posso falar um pouco da minha trajetória. Quando eu fiz o ensino na época fundamental, na época ensino primário, hoje fundamental, depois o ensino, o segundo grau, hoje ensino médio, o grande diferencial de mudança se dava por meio do conhecimento. E o conhecimento, ele estava nos livros, que nós, como estudantes, tínhamos muitas dificuldades de acessá-lo. A sabedoria estava nos mestres. Então, com livros e sabedoria, nós nos sentíamos puxados, não empurrados, puxados para fazer desse conhecimento e dessa sabedoria quase que um rito de vida. Isto passaram-se 20, 30 anos e eu cheguei a conviver com professores. Quando nós pedíamos um livro emprestado, gostaria de ter esse livro porque era muito difícil o acesso, mesmo em bibliotecas, mesmo dentro de uma universidade grande como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, alguns livros eram quase que privativos dos professores. E incrível. Os professores, não, este livro não posso te emprestar, esse aqui é o único. Ou seja, ainda o grande domínio se dava por meio do conhecimento. Isto, com o advindo da rede mundial de computadores, da web, e de todos os meios atuais de comunicação, o conhecimento ele não se tornou mais propriedade de alguém. Ele é acessível a toda uma sociedade, independente de nível de instrução ou de nível cultural ou de nível econômico. Então, aquele estudante ele já não tem aquela ânsia de adquirir o conhecimento, porque o conhecimento está disponível, ele está na palma da mão. Vejamos, eu posso até trazer um exemplo que vivi no sábado. Hoje nós estamos identificando bovinos com biometria, que é a mesma validação de nossa identidade no celular. Hoje nós fazemos identificação do bovino pela biometria dos lábios e do focinho do bovino. Bom, então, eu não preciso de conhecimento. Eu preciso ter a resposta, que eu sempre faço para quem trabalha meio perto de mim. E daí? Tá, isso aqui tá tudo uma maravilha, eu insisto, e daí? Então, o daí é a grande diferença. O que eu faço com isso? Então, hoje, passados mais de 40 anos, trabalhando com diferentes gerações, hoje a minha preocupação maior não é exclusivamente o foco no conhecimento. É claro que eu tenho que trabalhar os princípios fundamentais, senão ele vai chegar e fazer uma entrevista lá na PRM para se tornar um colaborador, dando bom dia para cavalo, que é a pior coisa que um indivíduo pode fazer, é dar bom dia para cavalo, porque o cavalo não sabe o que está falando. Então eu reitero, não fale o que você não sabe, porque isto nenhum cavalo aceita, não dê bom dia para cavalo. Então, o importante ele precisa ter esse conhecimento. Sim, mas só que este conhecimento não é exclusivo da minha pessoa estar dentro de uma sala de aula transmitindo a base de tudo. São os grandes princípios fundamentais de uma determinada área do conhecimento. Claro que se ele vai propor, por exemplo, este é um horizonte
conhecimento neste programa, se ele vai propor, vou propor uma suplementação do gado agora no início do inverno, porque as pastagens estão um pouco atrasadas, choveu muito, ele tem que ter conhecimento natural, conhecimento teórico, de nutrição, de manejo, etc, 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 que ele pode adquirir dentro de uma sala de aula comigo e com outros professores, que ele também pode chegar lá no YouTube e perguntar tudo. Aliás, este programa vai lá para o YouTube e está respondendo uma série de indagações. Muito bem. Então, qual é a diferença? A diferença é que hoje eu preciso trabalhar outros fundamentos. E é isto que eu venho insistindo muito. Quais são esses outros fundamentos? A base de como ele aconselhar se usa ou não um suplemento, uma ração, ele já tem. Mas quais são os outros fundamentos? Capacidade de comunicação com quem vai fazer isso, porque não é ele que vai agarrar um saco de ração nas costas. Capacidade de compreender o ambiente onde ele está, capacidade de avaliar respostas econômicas, capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de ter uma palavra muito atual, que eu acho uma outra modinha, parece placa de caminhão, resiliência. Isso é uma bobagem. Tem que ser resiliente. Primeiro, aprenda o que é resiliente. Primeiro. Mas resiliência não é nada mais do que um sujeito levar um cagaço daqueles do coração a 150 batimentos por minuto e meia hora depois seu coração está trabalhando normalmente. Isto é ser resiliente. É sair do seu estado ou estádio de equilíbrio e pseudo-conforto e voltar sem sofrer, tem que sair, sem sair imediatamente para marcar uma consulta com o analista. Então, se nós formarmos hoje pessoas com estas capacidades, o conhecimento será meio, mas não será mais o fundamental. Por isso que não tem mais propriedade o conhecimento. Está à disposição. O sujeito vai lá e quando vem conversar comigo ele já sabe mais do que eu, porque ele já estudou tudo pelas redes. Todos os dias no Instagram tem uma sugestão de como perder 11 quilos comendo ovos em uma semana. Tá, e daí? Emagrecer, perder esses 11 quilos? Não, porque não era bem só comer ovos. Não podia comer mais nada, tinha que fazer atividade física, tinha que ter isso, tinha que dormir bem, dieta saudável. Então, nós estamos brincando de ensinar. Então, hoje, vou finalizar esta abordagem com um exemplo. Recentemente, saiu uma pesquisa do perfil profissional e que nós podemos aplicá-la nos profissionais das ciências agrárias. Dividiram essa pesquisa em termos de demanda, que profissional nós queremos, em 3 atividades: de baixa intelectualidade ou complexidade, de média intelectualidade ou complexidade e de alta complexidade ou intelectualidade. Bom, no futuro, cresce a demanda para dois tipos de capacidades. Aquele profissional de alta intelectualidade, e vou dar um exemplo na prática, mundo real, e aquele de baixa intelectualidade. O de média intelectualidade cada vez tem menor demanda. Vejamos o seguinte: fazia uma avaliação de um sistema de produção de gado de corte, na nossa área, Pedro, é alta intelectualidade. Não é um nó cego que faz. Agora, apartar o gado a campo fora, eu não preciso de um profissional de média intelectualidade. Eu não preciso de um veterinário, de um agrônomo zootecnista. Eu preciso de um bom peão de campo treinado. Então, eu tenho uma demanda para quem vai fazer a análise do sistema de produção, alta intelectualidade, e para quem vai operacionalizar uma atividade bem simples. Agora, se nós formos aplicar um medicamento, fazer uma vacinação,
Eu preciso de alguém de média intelectualidade? Não. Treino o peão de novo. Então, com isso, o que eu quero dizer? Que nós temos que preparar pessoas capazes de lidar com situações mais complexas. Então, nisto que eu venho trabalhando, o conhecimento é a porta que eu abro para que aqueles que têm a vontade de avançar no sentido de dizer, de aprender o que fazer com isso, amadureçam, se tornam agora resilientes, com trabalhos multidisciplinares, trabalhos em equipe, sejam organizados, isso é fundamental. O profissional de hoje, ele tem um baixo nível de organização, que aprenda a utilizar as ferramentas mais avançadas, por exemplo, inteligência artificial. Então alguém me pergunta, mas não tem medo que teus alunos respondam as tuas indagações com inteligência artificial? Eu, muito pelo contrário. Se eles aprenderem a utilizar a inteligência artificial, já consegui que eles avançassem um outro passo na sua formação profissional. Então, eles precisam disso. Então, hoje, o nosso estudante, talvez ele se estimule não por meio de um novo conhecimento, mas de algo que é mais no âmbito da sabedoria. Muito legal. E professor, na verdade, comentar sobre a questão da internet e das ferramentas, eu acho que, principalmente, teve a entrada da internet, como o senhor falou, e sim, foi uma revolução. Essa internet ela vem aumentando a velocidade de processamento, e aumentar a velocidade ela está possibilitando fazer mais coisas que antes não possibilitava. Entrou esses sites como o ChatGPT, por exemplo, e o DeepSeek, que são inteligências artificiais, na qual é como conversar com uma outra pessoa e ela se apropria desses conhecimentos. No entanto, ainda trabalhando com essas ferramentas, note-se que daqui a pouco um profissional como o senhor, ou mesmo a gente muito menos tempo na estrada, mas já tem um modus operandi de lidar, às vezes tu vai para o ChatGPT e pede para ele fazer alguma coisa que um colaborador ou mesmo um estagiário iria fazer, às vezes o ChatGPT, até ele aprender, demora um pouquinho, claro, como se estivesse treinando uma nova pessoa. Então, e muitas vezes também a revisão, né, acaba dando retrabalho. Em resumo, hoje eu estou testando, nós estamos testando algumas coisas dentro desses sites para ver se a parte de automatização de processo, né, professor, a gente consegue diminuir e esse estagiário fazer algo mais, exatamente isso, usar mais a sabedoria e se maximizar na função de recursos, ainda ele tem algumas dificuldades e até mesmo a forma que se processa essa informação ao pesar um animal, ao determinar um manejo sanitário e passar para o ChatGPT, a forma que deve ser apresentada essa informação para ele ler, que hoje se usa muito a palavra prompt, né? O prompt que vai ser apresentado para o ChatGPT, a gente nota que aí tem um tempo de aprendizagem também sobre isso. Mas o que eu me inculco muito assim é como os professores hoje, né, Júlio, e gostaria de te ouvir sobre isso para depois a gente entrar no tema específico, é como os professores vão conseguir tornar atraentes para essa geração que tem, em função dessa oferta de informação, o foco diminui e como conseguir que fiquem numa sala de aula, né? O quanto as salas de aulas vão ter que ser reformuladas para tornar algo muito mais dinâmico e realmente atrair esse estudante, né? Nós falávamos que a inteligência artificial é o grande avanço agora desta década. E as preocupações que o Pedro traz são muito importantes. Mas a inteligência artificial, ela não pressupõe que nós não tenhamos algum tipo de conhecimento sobre aquilo que ela vai se reportar a nós. Então, a inteligência artificial, ela simplesmente nos apresenta atalhos muito importantes para chegar a um destino. Agora, o atalho só é importante, Pedro, e só é válido quando conhecemos o caminho principal. Então, e agora, quanto mais bem mapeados forem estes atalhos, que são as bases de conhecimentos acumulados,
mais efetiva é a inteligência artificial. Então eu não posso fazer uma pergunta e pedir para a inteligência artificial encontrar um caminho se os caminhos não foram bem trilhados. Então essa é a grande dificuldade. Eu exemplificava que eu poderia ter pedido hoje cedo, inteligência artificial, me diga como deve ser a minha postura no Horizontes Agrocast. Ok? Certamente ele ia me mandar para um atalho que nem balsa tem no Ibiqui. Ele ia me afundar. Por quê? Porque é um programa jovem para construir tantas informações nas rotinas, nas sub-rotinas da internet, que a ferramenta pudesse ser terrível, mas ela pode ajudar naqueles momentos que ela encontra robusteza da informação. Ponto. Agora, exemplifico novamente isso. Eu falava de que eu quero preparar um entrecô agora para o meio-dia correndo. Posso fazer um foguinho na lareira, posso fazer um fogo de lenha boa, de madeira de lei, de maricá, posso fazer no forninho elétrico, posso fazer no forninho a gás, posso fazer numa chapa no fogão a lenha, posso fazer numa chapa num fogão por indução, e eu tenho uma inteligência artificial agora, se chama Airfry. Essa é fantástica. Pois é, mas eu vou dizer para vocês que essa inteligência artificial só será útil, Pedro, e aqui vem o exemplo prático, se nós tivermos condições e conhecimento de saber o que é um bom entrecô. Então, quem nunca fez um bom entrecô em todos esses caminhos e tem a certeza que Airfry vai responder como inteligência artificial, tu não sabe se é bom ou ruim. Ou seja, para quem nunca comeu entrecô e vai comer o da inteligência artificial, que é Airfry, que estou exemplificando, ele vai achar excelente. Vai achar excelente. No entanto, se ele nos convidar, nós podemos dizer assim, está horrível, porque tu não sabe nada dos princípios ainda. Então a inteligência artificial te poupou o tempo, mas tu não sabe ainda se essa resposta é correta. Não sei se consegui trazer esse exemplo. Sim, muito bom. E tem agora os detalhes também, né? Que a Airfry também tem os detalhes, e aí tem um cliente nosso, até vou citar, porque já é o segundo mês que ele faz, que me apresentou o entrecô, ou mesmo a picanha no Airfry, que é o Joaquim Rodrigues, da Estância Marca de Casco. E aí tem os detalhes que também, por exemplo, fosse o Pedro que nunca usou, vai colocar lá na Airfry e ele não ia ficar boa. Mas ele bota uma gordura, ele tira a parte de uma gordura, bota a gordura em cima do pedaço de carne para dar a suculência. Então tem uma série, tem um preparo de tempero antes. Então tem uma série que é como, vamos dizer, se diz, né, a riqueza está nos detalhes, né? Então tem coisas que não é só ter a ferramenta, e sim que entra a sabedoria, né? Exatamente, é fazer a pergunta certa para a inteligência artificial e muito teste para validar. E o que é o teste na Airfry? O Airfry diz que é 30 minutos a 180 graus carne bovina, entrecô. Outra diz que é 15. Aí tu tens que ir testando isto. Depende Vou fazer da espessura do corte. Tudo. Então, de novo, a inteligência artificial não vai substituir o teu nível de sabedoria. E vamos utilizar o GPS. Vamos para o GPS. Então, se eu agora resolver, eu vou em Manuel Viana, vou fazer diferente. Porque felizmente eu conheço geografia. Vou a Maçambará. E vou colocar no Waze, que é a modinha também de GPS, que é uma porcaria. No Waze. Ele vai me mandar ao Itaqui. Se o meu Waze estiver configurado para não andar em estrada de chão, vou fazer 800 quilômetros a Maçambará. E vou fazer 800 quilômetros. Agora, se o Waze diz assim, o teu carro aceita uma estrada de chão, vai me mandar para o Santiago. E se o meu Waze está configurado para andar de balsa, ele vai me mandar por uma balsa lá em Alegrete. Então, meu amigo, a inteligência artificial te manda por uma região extremamente perigosa e tu vais
sem saber o que vai acontecer, porque tu não conhece os caminhos principais. Professor, e complementando, até para lidar com a inteligência artificial, não só ChatGPT, DeepSeek ou outras, mas também é preciso estudar. É preciso conhecimento, porque muitas vezes você quer a solução de um problema e acha que é somente digitar, né? Então, quer dizer, é algo mais complexo, né? Sim, não sabe perguntar para a inteligência artificial. A pergunta... Eu precisei fazer um parecer relativamente interessante. Eu levo meia hora para fazer um parecer desse. Sou treinado para isso. Mas eu vou fazer a inteligência trabalhar para mim. E eu disse para ela, olha, a formação do candidato é boa, o plano de trabalho dele é razoável. Então eu pautei a inteligência artificial com algumas métricas. A inteligência artificial construiu, aos tantos dias, no mês de maio, blá, blá, blá. Eu só arrumei depois. Não, mas realmente isto. Então a construção de todas as minhas frases, orações, conjugação, tempo verbal, isso ela fez para mim, não precisei passar trabalho. Mas eu tive que dizer para ela como é que era o candidato que ela precisava escrever sobre. Então é isso. A gente treina, precisa ter muito conhecimento sobre tudo. Mas o grande estímulo para o estudante é o que fazer com o conhecimento para que esta solução que ele tem a partir do seu conhecimento tenha valor para a sociedade. E usando novamente uma plaquinha de caminhão, monetizar o conhecimento. Muito bom. Professor, baseado nisso que a gente está falando das ferramentas, vamos entrar no nosso tema específico na questão do impacto dessa gripe aviária que começou ali em Montenegro. Como que... explica um pouco como é que funciona, para a gente começar pelo começo, a questão de essa relação entre as proteínas, né? E por que uma maior oferta de carne de frango no mercado interno por menor exportação, ela sim compete com o preço da carne bovina no Brasil e, consequentemente, pode até mesmo frear um pouco esse ciclo de alta que se esperava que seguiria numa tendência de alta até o ano que vem. Pode contextualizar para nós, por favor, professor? Existe uma lei em economia e tem um princípio chamado efeito substituição. Sempre que sobe o preço de um produto, imediatamente isto acaba afetando a demanda de um produto substituto. Quando ambos os produtos atendem a mesma finalidade. Bom, esse é o primeiro ponto. Na semana passada, na quarta-feira, eu estava trabalhando numa aula exatamente isso. Esta foi a pergunta. Ou seja, nós trouxemos para a discussão dentro de sala de aula um problema atual. Muito bem. Vamos imaginar o seguinte. Tem um prato que é servido todos os dias na mesa do consumidor. E esse prato, ele numa porção desse prato, é servido proteína animal, carne. Então, um dia, o consumidor come um pedaço maior de carne, que é o frango. 420 gramas. Hoje é o pratão de frango, 420 gramas. Amanhã, ele vai comer carne de novo. Come um bife de carne bovina, 250 gramas, menor que o de frango. Na quarta-feira, ele vai comer outro pedaço de carne. Entra carne suína,
180 gramas. Pronto. Quinta, sexta, sábado, domingo, ele come outras proteínas. Ovos, feijões, outro tipo. Este é o cardápio do brasileiro. Muito bem. Mas por que ele monta este cardápio semanalmente? Baseado, esse é o cardápio médio, baseado no seu poder aquisitivo. O pedaço maior de carne, da carne mais barata, de frango. Ele gostaria de colocar só carne bovina, mas a carne bovina é mais cara. Então ele tem que fazer uma média disso. E a terceira carne mais barata, mas que ele já não acha tão boa quanto a bovina, tão barata e tão prática quanto a de frango, é a suína. Então, isto é o que ele decide. A quantidade, ou seja, o tamanho desse bife de cada uma das carnes, é pautado agora pela grande lei da economia, oferta e demanda. De uma das carnes ou das três. Ponto. Então, este é o princípio que todos precisamos compreender. Agora, uma crise na avicultura brasileira. Os maiores exportadores e fornecedores de carne de frango do mundo. Exporta aí 5 milhões de toneladas, é 2 vezes a carne bovina. E parte desta carne agora está embargada por alguns mercados. Então, o que pode acontecer com esta carne no mercado interno brasileiro? Podemos ter duas situações. A primeira, o consumidor que consumia aqueles 420, 430 gramas num bife de frango um dia por semana, ele pode dizer assim: opa, esta carne vai me fazer mal, vou parar de comprar. E há uma redução de consumo, baixa o preço, mas o consumo caiu. Não teve o que fazer. Não vai ter efeito, pode ter um efeito até positivo nas outras carnes, porque a sociedade não está consumindo este bife porque está com medo da sua saúde, certo? Então é o primeiro evento que pode acontecer. O segundo evento, que talvez, eu já vou avançar nisso, seja mais provável, é que esta carne que ficará no mercado interno aumentará a oferta para um consumo que é inelástico neste momento, mas agora, com uma carne de frango mais barata, poderá estimular, ao invés de comprar um bife comer um bife de 420 e um de 280 gramas, 250 carne bovina, ele vai dizer: não, espera aí um pouquinho, eu vou colocar mais frango na mesa e aumentar o consumo porque está muito barato. Peito de frango agora é mais econômico que acém de paleta. Coxa e sobrecoxa está mais barato a relação de troca que comprar colchão duro. Então, é o que a casa oferece, nós vamos migrar. Ponto. Então, isto é matematicamente o que pode acontecer. Eu tenho uma pergunta, professor. Na sua visão, o consumidor médio... Está sem vídeo, mas nós estamos... Está no ar ainda, professor. Tá bom, tá ok. Tá. Bem, então, isso é o que pode acontecer. Antes que tu me faça a pergunta, vamos avançar um pouquinho. Vejamos o seguinte. Este evento sanitário, ele ocorreu numa cadeia produtiva extremamente organizada, com um índice de governança altíssimo, com um nível de informações e de voz unificada que está respondendo todas as grandes perguntas
da sociedade, as grandes perguntas dos mercados. Então, é preciso compreender que os embargos não são embargos generalizados. Eles se dão embargos país, muito pequeno, embargos do Rio Grande do Sul, um pouquinho maior, e embargos localizados da região do foco, que é de 10 quilômetros. Então, os efeitos na oferta e demanda de carne de frango, por hora, Pedro, não parecem ser tão evidentes. Vou esperar a pergunta para depois falar do impacto no preço do boi. O Pedro, se quiser fazer pergunta, porque a minha pergunta vai falar um pouquinho mais sobre outras questões, talvez até do ciclo pecuário, mas vamos continuar nessa linha aí, Pedro. Eu acho que o professor segue e conclui o raciocínio dele, né, sobre o preço do boi, e aí depois a gente entra com fazer mais perguntas. Por favor, professor. Eu estava sem vídeo aqui, estava apavorado. Tranquilo. Estava falando só para audiência artificial. Muito bem. As projeções do preço do boi, e o Nespro faz isso, o que muito me orgulha já. Em dezembro de todos os anos, nós montamos um gráfico de comportamento do preço até dezembro de 2025. Nesta semana, agora, nesta quarta-feira, o preço do boi já deveria estar subindo. Certo? No entanto, ele está estável, com alguns leves sinais de baixa. Ok? É o que está acontecendo no mercado hoje. Aí vem a pergunta: isto é efeito do evento sanitário na avicultura? E eu respondo imediatamente: não, porque as ofertas ainda não foram alteradas. Ocorre que o mercado se mexe muito por sinais, Pedro. Então a indústria frigorífica enxergou nesse sinal um indicador que pode influenciar a demanda de carne bovina. Enxergou no sinal e passou a atuar com base no sinal, mas não é ainda oferta e demanda. E com toda a tranquilidade e responsabilidade que tenho sobre aquilo que eu falo, dificilmente nós teremos um impacto de magnitude marcante que preocupe a pecuária de corte. Porque um eventual aumento de oferta deverá ser estabelecido pelo mercado internacional, raramente vai acontecer porque não há carne no mundo de frango com o custo que o Brasil coloca no mercado capaz de atender um possível desbalanço da oferta mundial. Não tem outro lugar no mundo. Então, poderá ocorrer algum tipo de restrição, como está acontecendo, algum tipo de negociação, baixar um pouco o preço do frango no mercado internacional, mas que no Rio Grande do Sul será reequilibrado pelo início entre safra. Então, não posso também dizer assim, não vai acontecer nada. Pode acontecer, mas uma magnitude muito pequena. Portanto, nós não podemos parar com os investimentos, Pedro. Nós não podemos parar com a tecnologia. Nós não podemos parar com a gestão. Porque o preço médio pago pelo boi em 2025 não deve sofrer grandes flutuações. Principalmente no estado do Rio Grande do Sul, que não é o principal exportador de carne de frango. Santa Catarina talvez tenha algum efeito, mas como eu comentei anteriormente, a oferta de carne de frango no mundo está muito restrita. E as respostas dadas pelo setor são muito positivas.
as informações fornecidas. A Associação Brasileira de Proteína Animal está dando um exemplo que deve ser seguido. Eu já escrevi sobre isto pela pecuária de corte. Precisamos implementar o mais rápido possível a rastreabilidade bovina. Isto não temos mais tempo agora a perder. Infelizmente, o marco regulatório está projetado para 2032. E já escrevi, sendo que nós vamos levar 35 anos para implementar a rastreabilidade, que está mais do que provado que num momento de excepcionalidade é a salvaguarda de um setor de proteína. E o frango. Alguém deve estar perguntando, mas as galinhas devem estar todas com um brinco para mostrar quem é quem. Não. Os aviários são rastreados, os processos são monitorados. 8 milhões de ovos. É quase todo o rebanho bovino do Rio Grande do Sul, que se espalhou pelo Brasil. Imediatamente a granja essa de postura interditada, embargada, conseguiu fazer um recall de 8 milhões de ovos e pintinhos que estão pelo Brasil todo. Imagina. E provou, e assegurou. Para quem? Para o mundo. Então isto, Pedro, aqui me deixa muito confiante de que em pouco tempo será restabelecida a normalidade, os contratos readequados e os impactos sobre o preço do boi que eventualmente possam ocorrer serão mínimos. Hoje está sendo, talvez, uma atitude um pouco precipitada de algumas indústrias de carnes, porque no mundo real não aconteceu nada. E ainda nós precisamos compreender que o lado da oferta de carne de gado gordo está um pouco alta neste momento, e o gado que nos meses de janeiro e fevereiro ficou represado pela seca em diversas regiões, e que ainda tem muitos lotes, principalmente de vacas. Tanto é verdade que a vaca na semana passada recuou um pouquinho, devido à grande oferta, diagnósticos de gestação um pouquinho mais atrasados este ano, saída de touros um pouco mais tarde, em fevereiro, e isto, talvez nós tenhamos um atraso aí de 10 dias para entre safra, mas na primeira semana, eu espero que esta semana, com a chegada do frio, chuvas, dificuldades de embarque, já comece a reagir o preço do boi gordo e ficará à margem do preço do frango. Professor, com esse cenário atual que envolve aí a pressão internacional, variações climáticas, né, como o senhor citou também, aí, e as questões sanitárias como a gripe aviária, o que a gente pode esperar para esses próximos 12 meses no setor de bovinos de corte? O que nós podemos esperar, já mapeei isso em dezembro do ano passado. Nós usamos alguns modelos matemáticos que imputam mais de 50 variáveis no modelo. E ele se mostrou bastante confiável, bastante robusto, em relação ao preço projetado, preço observado. Então, nós teremos uma entre-safra aí, com uma variação de podendo chegar até 7%, 8% de aumento sobre o preço médio praticado no ano, uma entre-safra mais longa, ou seja, com preço se aproximando dos R$11, 11 alguma coisa, uma entre-safra mais longa, indo até 15 de setembro, e isto tem uma razão. Deverá ocorrer uma diminuição da área com soja em 2025 no estado do Rio Grande do Sul. Onde? Fronteira Oeste e região da Campanha. Por que isto? Eu não posso dar um chute na lua. Por quê? Porque tem inadimplência de arrendatários que não estão conseguindo pagar o proprietário da terra. Boa parte do sojicultor que está na fronteira oeste e na região da Campanha do Rio Grande do Sul está trabalhando em propriedades de médio tamanho.
e possivelmente algumas pastagens nestas áreas possam ser utilizados um pouquinho além do 10, 15 de setembro, um pouquinho até a primeira quinzena de outubro, esperando como a tartaruga de algibe o golpe do balde para ver o que vai acontecer. Então nós teremos, Pedro e aqueles que nos acompanham, uma entre-safra um pouquinho mais longa, sem uma grande avalanche de gado derrubando o preço. Portanto, respondendo o primeiro questionamento, nós teremos menos eletrocardiograma no comportamento do preço do boi ao longo do ano. E isso é o que nós queremos. A PADM trabalha com planejamento, com estratégias tecnológicas. Qual é a base para ela? Trabalhar dizendo que o boi vai a 12, 13 em outubro? Não. A base é trabalhar com valores médios. A gente sempre subestima a receita e superestima a despesa. Subestima a despesa e subestima receita, superestima a despesa. Com isso, nós minimizamos os riscos. Então, é um ano de estabilidade na pecuária, com uma tendência de valorização das categorias em recria, principalmente o terneiro, que não aconteceram conforme se esperava, também fácil de compreender. Porque as commodities agrícolas, principalmente soja e arroz, não é uma commodity, mas soja e arroz, estão com preços mais baixos. O produtor de soja está segurando um pouco a sua comercialização. Esse é um dinheiro que muitas vezes entrava no mercado em abril e maio, compravam terneiros, então, mas o terneiro está valorizado em relação ao que era o ciclo de baixa, então ele já melhorou, vem valorizando, a vaca prenha lentamente vai subindo, e a partir do segundo semestre nós já começaremos a vivenciar o ciclo de recuperação e de reversão na pecuária de corte, primeiro no Rio Grande do Sul, depois no Brasil. No Brasil ainda não aconteceu, porque muita gente está faturando, está desovando, está vendendo para fazer caixa. Professor, aí eu foste conversando e eu me lembrando de alguns pontos, e acho que é apropriado a gente conversar. Sobre a entre-safra mais longa que o senhor comentou, não sei se o senhor concorda, o ano passado a gente já notou um movimento de que não se teve uma queda tão grande no preço de agosto em relação até setembro, outubro. Não teve aquela queda e acredito que isso sim está diretamente relacionado ao fator que o senhor comentou, que é a questão de seja menor a área de soja, mas principalmente, já desde o ano passado, é uma menor disponibilidade de recurso financeiro para esse povoador de pastagem, né, na região do Planalto e tal. Então, se for no ano passado, teve um crescimento na área plantada de trigo, né? Esse ano, alguns produtores estão, em função do setor de insumos, estímulo, estão entrando bastante com a canola e diminuindo. Como o trigo não foi bom no ano passado, muitos estão entrando com a canola, né? E, no entanto, acredito que normalmente é multifatorial esse cenário, então eu acredito que esse cenário de entre-safra mais longa, ele confirmo e concordo com o senhor, baseado nas análises que a gente fez, que deve ocorrer, porque o que acontece, a disponibilidade de recurso no mercado, seja recurso oriundo da venda de grão soja, seja oriundo de recursos venda de grão arroz, seja em função da disponibilidade de crédito nas instituições financeiras e a taxa de juro que está posta para essas instituições financeiras, somente sistemas investidores extremamente capitalizados e que têm um sistema já muito sólido vão conseguir realmente ir para o mercado comprar. Baseado nisso, por isso o senhor mesmo relatou a questão de não ter, se aumentou o preço do terneiro em relação ao ano passado, não há quanto se pensava que podia ir, mas isso também é em função que tem uma menor demanda sobre esse produto. Bom, baseado nisso, professor, só para ratificar e confirmar esse nosso cenário em relação ao que o senhor comentou,
tem um ponto que eu venho analisando, professor, e queria lhe ouvir muito nas suas aulas, a gente conversando, e a noção, aqui deixando claro que essa noção de mundo, assim, de conhecer como o mundo funciona, as cadeias se relacionam, os países. Eu sou muito grato que a primeira pessoa que me comentou isso foi o professor Júlio Barcelos, de mostrar como o mundo da pecuária funciona, e é uma área que hoje muito me encanta e fica muito mais fácil entender os setores a partir disso. Baseado nisso, professor, eu venho notando, o senhor falou que a vaca gorda deu uma baixadinha, mas a gente comercializando já vem mais ou menos olha, eu digo que desde dezembro, não, desde janeiro desse ano, a gente vem fazendo algumas comercializações e eu venho tentando entender e não consigo, porque a gente estuda que no ciclo de alta a diferença entre o preço do boi gordo e da vaca gorda diminui, né? Então, ou seja, porque o que precisa mais proteína, precisa mais carne de gado, deve ser vaca ou boi, essa diferença diminui e aí, por consequência, baixa esse preço. Mas essa diferença vem aumentando, professor, do preço da vaca em relação ao boi. Por que isso? Tu já respondeu o que é a normalidade. A normalidade é isso. Por isso que em novembro e dezembro, a diferença entre o preço da vaca gorda e o boi fica bem apertada. Elas se aproximam bastante. Ocorre que, no Rio Grande do Sul, nós temos o chamado boi China. E o boi China não exporta vaca, né? Então, o que acontece? Eu tenho aí uma participação de uma nova indústria frigorífica que volta-se para exportação para a China, basicamente do novilho até 4 dentes, né? 30 meses. E isso tem me alterado um pouco as relações boi gordo, vaca gorda, aumentando aí, está indo 10,9%, 11% de diferença, que é a média anual ao longo dos anos, mais que nos anos de alta ela se aproxima, ou nos meses de alta se aproxima. E isso não vem sendo observado por esta razão, que o fator China me distorce um pouco, porque eu tenho muito boi que não está bem acabado, isso é um problema, gordura 2,5 que a China aceita. Então isso faz esse boi que não está bem acabado ter uma remuneração para a China, para fechar os contratos, proporcionalmente bem maior do que o preço da vaca. Ou seja, ao invés da vaca valorizar muito, se aproximar do boi, tem valorizado o boi China. E tem um outro elemento. E a entrada de carcaça de novilhas de fora, principalmente Minas Gerais, está entrando muita carcaça, mais barata que a vaca no Rio Grande do Sul. Exatamente. Então esses elementos distorcem um pouco aquelas nossas curvas de diferenças boi-vaca, mesmo em períodos de ciclo de alta, que elas deveriam se aproximar e se afastaram mais na semana passada, inclusive. Exato. E, professor, falasse dessa novilha vindo, isso é um ponto também que chegou a nós, vindo novilhas, inclusive do Mato Grosso também, a preço mais barato que a vaca. E bem acabadas as novilhas, né? Chegando com carcaças bem acabadas. Professor, são dois cenários aí conjunturais e gostaria da sua opinião. Vou falar os dois. Primeiro, comentaste da questão de entregas ou mesmo algumas parcerias de soja com pecuária terminando por falta de capacidade de pagamento de muitos parceiros. Nós viemos por 10 a 15 anos de uma ocupação das áreas da metade sul, na fronteira oeste também, especificamente, entrando soja. Esse cenário não é mais o mesmo, ao contrário. Em virtude disso, valores de arrendamento estão baixando, ofertas diárias aumentando. Tá? Sobre esse primeiro cenário, tá? Vamos voltar a patamares antes da soja em relação à comercialização, porque, sinceramente, na nossa opinião, no curto prazo eu não vejo ambiente, seja de crédito, seja de confiança, para
daqui a pouco a soja voltar a patamares, e inclusive a gente teve um podcast com o professor José Carlos Lima Júnior, da marca Strat, e ele também comentou um pouco sobre isso. Então, como que o Nespre e o professor Júlio Barcelos enxergam essa questão de, ao meu ver, vai ser uma mudança conjuntural. O ciclo da soja, embora algumas previsões de que 2026 reverta esse ciclo da soja, como é que está se vendo isso, Júlio? Acho que uma grande peneira, infelizmente, no mercado vai acabar sendo feito sobre esse assunto. Depois de responder isso, eu faço a segunda pergunta. Bem, nós precisamos olhar por um período mais longo o que aconteceu com o arroz. O arroz já vai para a terceira crise. Muita gente saiu do arroz. Só para ter uma ideia, Pedro, quando eu aprendi a conhecer o cultivo do arroz, lá nos anos 70, os pecuaristas davam a terra para o arrozeiro fazer campo, eram campos de banhado de Santa Fé. Depois isso valorizou tanto e com água e terra chegavam a cobrar 35% da produção. E depois isso foi bastante reduzido. Soja está passando por isso. É a primeira crise da soja numa região não de soja. Nós finalizamos um projeto, Pedro, que apresentamos os primeiros resultados o ano passado no Universo Pecuário, um projeto coordenado pelo professor Paulo Carvalho, e o Nespro atua nisso, na base de dados, todos os levantamentos do impacto da soja na pecuária nós monitoramos, e a gente sabe quantas hectares saiu da pecuária para a soja e quanto diminuiu a pecuária. Bem, então, a pergunta é, vai diminuir a área de soja e muita gente vai sair da soja, reduzindo o preço de arrendamento, uma grande mudança? Não. Talvez em 2025 nós tenhamos alguns sinais. Mas só que esse produtor, mesmo sem capacidade de pagamento, ele não tem outra atividade para fazer. Se surgir a securitização, talvez não aconteça nada no cenário da soja. Se não surgir, nós teremos alguma redução. Mas tem uma outra parte da soja que faz parte de um projeto de produção, onde o produtor tem soja, tem arroz, tem gado, e ela não está entrando exclusivamente como uma cultura independente, onde o produtor precisa colher 30, 32 sacos para pagar o custo. Nesta conta, ele está fazendo uma análise de nesta área que tem soja, que também tem pecuária, que também tem pastagem, que também tem alguma coisa de inverno, quanto é o equivalente em soja que ele está produzindo. E ele está produzindo mais de 30, mesmo colhendo 25, porque o equivalente a isso com a sua pecuária e com outras atividades, e com redução de custo, tem se tornado favorável. Além disso, a redução do preço do arroz está sinalizando um outro cenário, que talvez algumas áreas de arroz não tenham tão vulneráveis à seca como é na coxilha, e isto está demonstrado na colheita deste ano, onde a colheita de soja nas várzeas foi melhor. E eu não estou falando no Planalto, o Planalto tem soja, mas não tem gado. Estou falando em Canola, as margens da 285, e eu conheço cada palmo ali, não tem gado, não vai gado para a zona da serra, é uma meia dúzia de cabeça de gado. Só para ter uma ideia, tem já à disposição, entre São Gabriel, Caçapava, Rosário do Sul e um pedaço do Alegrete, 100 mil hectares de pastagem já à disposição já. Olha aí. Agora, e não tem gado para botar, porque diminuiu muito o rebanho. Então eu acho, Pedro, que nós vamos ter que ter um pouco de cuidado com esta projeção a médio e longo prazo. Então isso vai passar pela securitização, isso vai passar por aqueles produtores que já têm uma certa integração, são mais independentes, aquele agricultor que também é pecuarista.
a mudança vai ocorrer naquele arrendatário que desceu do Planalto para a metade sul do estado, metade sul não, para fronteira e campanha, porque a zona sul, e eu voltei sábado, da região sul, ela colheu 50 sacos por hectare, porque lá choveu bem. Então ali não vai mudar muito. O que vai mudar é mais na região da campanha e nesse rincão aí que pega um pedaço de Uruguaiana, um pedaço de Livramento, Rosário do Sul, Dom Pedrito, Bagé, Pinheiro Machado, aí é que foi o grande estrago. E as Missões, a região ali de São Luís Gonzaga, ali foi o grande prejuízo. Inclusive no mapa aparece bem marcado que ali fez uma seca regionalizada brutal com grandes prejuízos. Então eu acredito que nós vamos ter alguma mudança sim nesse cenário. Não acredito numa redução tão drástica nos valores dos arrendamentos por enquanto. Uma leve redução no plantio de soja, mas de um impacto muito pequeno, mais na oferta de gado gordo em setembro, outubro, do que assim, um cenário macro para a fronteira oeste, região sul e região da campanha do estado do Rio Grande do Sul. Porque muito variado em históricos que eu já olhei no arroz e em outras culturas. Professor e Pedro, 10 minutos ainda nós temos de programa, então vamos já encerrando aí, né? O Pedro pode fazer a última pergunta para o professor, neste 22º episódio, onde estamos falando sobre o impacto da gripe aviária no preço do boi, com o professor Júlio Otávio Jardim Barcelos. Por favor, Pedro. Sim, muito interessante, professor, essa abordagem, e cada vez mais independente dos pontos específicos que levam à conjuntura que estamos, mostra que o sistema de produção, de forma mais robusta, ele acaba sendo quando uma tecnologia ela não entra com uma questão de somente oportunidade, mas sim que ela entra de forma integrativa e seja fundamental para o sistema de produção. Exemplifico, um confinamento de forma isolada, ele versus um confinamento integrado ao sistema, ele é muito mais salutar ao longo dos ciclos, quando ele beneficia o sistema de produção. E a soja, que o senhor comentou, mostrou isso também, que quando se planta uma soja numa área de pousio de arroz e vai se colher essa lavoura de arroz, e posterior a esse plantio da soja, mesmo que tenha tido uma baixa colheita na soja, além do ganho da pastagem de inverno que eu tenho nessa soja, que antes era uma área de arroz, muitas vezes não se desmanchava as taipas, e aí com baixa carga animal na pastagem de inverno, ao plantar o arroz após a soja, um impacto no mínimo de 15 a 25 sacas, né, por quadra de arroz maior. Então, nessa fala que o professor comentou, são coisas que, com o tempo, né, professor, a gente que acabou indo para, e o senhor muito mais ainda na ciência, e a gente busca perguntas e respostas para muita coisa, e a gente, o senhor também anda muito no mercado, a gente nota que muitas vezes a resposta está em a solução para o seu sistema, e por consequência seu sistema vai aproveitar algumas oportunidades, mas não o sistema deve ser baseado somente em oportunidades. Então, mostrando que aonde a soja está tendo uma visão sistêmica e beneficia a limpeza das áreas de arroz e aumenta a produtividade da pecuária, essa soja segue. Até porque o percentual de área que esses sistemas plantam de soja não é um percentual de que, se não colher, que vai inviabilizar o negócio, né? Então, cada vez mais o mundo dos negócios, e a gente vai aqui também, o objetivo é ampliar horizontes de quem nos assiste e nos escuta, o meio dos negócios, ele não o atalho, o professor usou muito essas palavras quando falamos de inteligência artificial, os atalhos às vezes pode-se ter, mas é raro, e sim a grande sabedoria, ela está, na verdade, na questão de conhecer o sistema e, por consequência, montar as soluções para seu sistema, independente da conjuntura de mercado. Porque
Sim, a gripe aviária, como o professor respondeu, ela tem uma relação sobre o preço do gado, mas a conjuntura é muito mais forte. Estamos com um ciclo de reversão pecuária. E apesar de, faz parte do jogo, os frigoríficos estarem dando uma segurada para que esse pico de preço lá em junho e julho seja menor, né? É uma freada. Então, semana passada, ao falar com frigoríficos, muitos nem entradas estavam dando. Então, isso é uma estratégia comercial e faz parte do jogo. Só que cabe a nós entender e saber o quanto isso é duradouro ou temporário. Baseado nisso, professor, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final. Fica à vontade também para divulgar a Jornada Nespro, que está pertinho aí, 17 e 18 de junho. Passa o recado para a nossa audiência. E a única palavra que eu tenho para dizer para o senhor, muito obrigado, o professor Júlio, ele comentou em off que estava com medo de como ele é muito abordado, estava com dificuldade, com receio de ser repetitivo. O senhor não está sendo repetitivo, eu lhe acompanho nas redes, porque é um mestre, e gostaria de dizer que parabéns, siga, a pecuária só ganha em ter o senhor aí ainda ativo e com muita energia. Para a gente é um grande aprendizado e tenho certeza que esse episódio também ficará marcado para todos que assistirem. Obrigado, professor. Bem, Pedro, eu preciso fazer um fechamento, eu já estou vendo que tem 4 minutos ali, eu vou fazer antes. Qual é a mensagem? A mensagem ela é muito básica. Não fica projetando preço para solucionar tuas incompetências gerenciais. Não espera. É mais ou menos achar que acertando na Mega Sena vai resolver os teus problemas. Trabalhe com valores médios e estruture a tua atividade para otimizar aquilo que tu tens de bom. Qual é o recurso mais importante na agropecuária? Qual é a unidade de recurso? A terra, é o hectare. Então daí eu tenho que fazer esse hectare render mais. E não me importa se é boi, cavalo, ovelha, milho, sorgo. Eu tenho que ter a capacidade de verificar para as minhas competências, para o meu nível de conhecimento, para a minha estrutura, logística, mercado, tudo isso, como eu posso fazer essa combinação dentro de um sistema produtivo e qualquer sobressalto de um mercado não me produza grandes efeitos positivos ou negativos. E para isso só tem uma maneira, com conhecimento, Pedro. Não tem outra maneira. Isto não é para amador. As tendências de preço te ajudam a fazer algum investimento de curto prazo. Mas as tendências de preço não podem ser a pauta permanente do teu negócio, porque não vai dar certo isso. Tu tem que trabalhar num rumo médio e ajustando, potencializando e reduzir produtividade, reduzir tecnologia, mesmo em períodos de preços baixos, pode te dar mais prejuízo ainda, porque vai aumentar o teu custo fixo, porque o teu custo fixo total dividido por unidade de produto. Se nós diminuímos a produção, aumenta o custo fixo. E às vezes eu tenho que gastar mais para baixar o custo fixo e ganhar mais dinheiro. Então esta é a mensagem. Siga um rumo com os ajustes necessários para corrigir as rotas, mas não fique imaginando, sonhando com sobressaltos de mercado, porque não são eles que vão determinar a tua persistência no negócio. Use assessoramento técnico, use o conhecimento e entenda o seu negócio como um todo, porque você tem uma hectare que é o seu recurso mais importante. Não é um hectare dos cavalos, um hectare do gado e um hectare da soja. Não. É um hectare de todas essas atividades. E ela tem que produzir um resultado que lhe permita continuar. Esse tema e outros relacionados serão pauta da 20ª jornada do Nespro, Encontro Internacional de Criadores, junto com o Instituto de Desenvolvimento Pecuária, que estaremos realizando nos dias 17 e 18, e que tantas dessas jornadas o Pedro trabalhava de corpo e alma, e isso é uma continuidade, é um legado dos primeiros que colocaram-se à frente dessa organização. Deixamos
esse convite para todos, é só entrar nas nossas redes sociais de página, já estamos finalizando os 570 inscritos e depois não haverá mais lugares para que possam assistir. Grandes palestrantes, grandes temas de discussão. Agradeço a todos que nos acompanham, agradeço Horizontes Agrocast, a toda esta receptividade de natureza muito singela, muito fraterna, que me permitiram transitar por 1h30 nesses caminhos da formação de pessoas, das tendências de uma atividade super importante para o sul do Brasil. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor. Excelente aula, excelente conhecimento, experiência, uma das maiores referências nessa área da pecuária aqui no nosso estado, também no nosso Brasil. Falou com a gente, professor Júlio Otávio Jardim Barcelos. Pedro, muito obrigado também mais uma vez. Obrigado, Rafael, uma grande honra. E apenas um recadinho, depois deixo para ti, Rafael. Também vamos começar a divulgar o nosso curso de atualização em pecuária de corte. Sigam a Pecuária PRM na rede, sigam o Horizonte Agrocast. O professor Júlio será um dos professores desse curso de atualização, que tem 10 anos do seu primeira edição. Essa será a 7ª edição. Mas por que tem 10 anos e só 7 edições? Teve os 2 anos da pandemia, no qual a gente não operou. Então, é um projeto também que muito nos encanta. O professor Júlio, um parceiro desde o início desse projeto, e será realizado em Alegrete, no Rio Grande do Sul, dentro do Parque do Sindicato Lauro Dornelles, no auditório reformado do Casarão. E sigam nas redes, que vão ter todas as informações. Recém está começando a nossa divulgação. E obrigado, Rafael. Valeu. Obrigado, Pedro. Obrigado, professor. Chegamos ao final do nosso 22º episódio do Horizonte Agrocast. Fica também o convite para seguirem nas redes sociais, Instagram e no TikTok, @Horizonte Agrocast. Também no YouTube, no Spotify da PRM Pecuária. Todas as quintas-feiras, lembrando, episódios novos, completos. Contamos com o apoio da Veterinária Marca e Sinal, Dia Maju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, também Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco e Ouro Fino Saúde Animal. Esperamos a sua participação, o seu comentário, a sua sugestão. Entre em contato com qualquer um dos nossos canais. Lembrando que este é um projeto da Pecuária PRM. Agradecemos a todos pela audiência e te esperamos no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!